Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo de quarta-feira. Temos nos encontrado através desse canal toda quarta-feira, às 7h30, para estudarmos o Catecismo Maior de Westminster e, assim, considerarmos as doutrinas professadas, confessadas e professadas por nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Assim, temos estudado ao longo já de alguns meses. Estamos hoje na pergunta de número 30. Nas últimas semanas nós falamos bastante sobre as punições do pecado, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. Foram as perguntas 28 e 29. E hoje nós vamos mudar um pouco o assunto. Hoje nós vamos estudar a pergunta de número 30. Vou compartilhar com vocês a pergunta de número 30, que diz assim: Deus deixa todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria. Então nós falamos sobre esse estado de pecado e miséria, tanto na pergunta de número 28 quanto na pergunta 29. Deus deixa todo o gênero humano perecer nesse estado? A resposta: não. Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado o pacto de obras. Mas, por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz num estado de salvação, pelo segundo pacto, comumente chamado o pacto da graça. Vamos orar e aí considerar esse assunto. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que apresenta para nós a terrível notícia de que pecamos, de que estamos num estado de pecado e miséria. Também te louvamos, porque, conforme já podemos observar, a salvação misericordiosa e graciosa da parte do Senhor aos teus filhos. E assim, agradecemos ao Senhor por fazer por nós aquilo que não poderíamos fazer por conta própria. Pedimos isso também com relação ao estudo da tua palavra. E através do teu Santo Espírito, o Senhor ilumine os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, aqui nós precisamos retomar alguns conceitos, né, para poder avançar com o estudo dessa pergunta. Mas antes disso, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 9. Um texto que nós estudamos ano passado na nossa igreja, né? Mas que apresenta aqui uma razão, né, do porquê que os crentes deveriam estar prontos para o dia do Senhor, né? Sempre esperando esse dia com expectativa da salvação. E aí Paulo explica, ele diz assim, porque Deus... Deixa eu ver se está aparecendo. Não está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar rapidinho aqui. Só um segundinho. Deu certo agora? Não, deu certo. Bom, não sei o que aconteceu aqui, mas não faz mal. Os irmãos podem abrir a Bíblia de vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Paulo está explicando, então, sobre a esperança da salvação que os crentes deviam ter. E ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Deus nos destinou para a salvação, e é isso que nós vamos estudar nessa noite, não sem antes nos lembrarmos do pacto de obras, que é muito importante para o estudo nosso. Nós precisamos lembrar que Adão ele foi colocado num pacto com o Senhor, conhecido como pacto de obras. A gente estudou isso já algumas boas semanas atrás, você pode procurar no nosso canal. Considerando aqui algumas informações só para nós lembrarmos, né? Deus distante, né, do homem, um ser distinto, superior, altíssimo, o homem, criatura, haveria certa dificuldade em que se cultivasse um relacionamento entre ambos. Mas a despeito dessa distância, o Senhor condescendeu. Apesar da sua grandiosidade, Deus voluntariamente
desceu, digamos assim, né, como um adulto se abaixa e muda a sua linguagem para conversar com uma criança, para estabelecer os termos necessários para que nós tenhamos comunhão com ele. Então, a a isso Deus faz através de uma aliança, e não era obrigatório para ele. Deus, neste pacto, exige obediência e inclui uma promessa atrelada à obediência. E ele não precisava fazer isso. Ele podia exigir obediência e não incluir uma promessa, mas graciosamente ele o faz e ele se amarra à humanidade nessa promessa. Resumidamente, é isso que a gente chama de pacto, é o estabelecimento dos termos de um relacionamento entre duas ou mais partes, é um contrato, com promessas e bênção em caso de obediência, e castigo e maldição com o descumprimento dos termos. E é exatamente isso que acontece. Né? O primeiro pacto estabelecido no Éden ele foi quebrado, só que ele continua válido. Por isso que a gente nasce morto nos nossos delitos e pecados, como Paulo disse. O contrato não foi rasgado. A morte está sobre nós em caso de desobediência da lei do Senhor. E em caso de obediência, vida. Mas isso nos é impossível porque nós quebramos esse pacto. E o pecado é, na sua origem, e continua sendo, transgressão da lei de Deus. Quebra do pacto sobre o qual o homem fora colocado no jardim. Por isso que se eu desobedeço esse pacto, a lei de Deus hoje, eu sou transgressor desse pacto. Eu quebrei ele. E por isso eu mereço castigo. É a morte. E é desse ponto em diante que a pergunta 30 do catecismo trata. Todos quebramos o pacto de obras. Todos sofreremos o castigo do pecado no mundo vindouro, né, que nós estudamos na semana passada. E ele pergunta: todo mundo? Todos os que quebraram o pacto, todos vão sofrer dos castigos futuramente? E aí vem a resposta, né, do catecismo: não, não. E aqui a gente retoma outro conceito. Ele fala sobre os escolhidos. Os eleitos não vão sofrer as punições do pecado no mundo vindouro. A Escritura afirma expressamente que Deus elegeu homens para salvação e para perdição. A gente também falou disso em outro estudo já há muito tempo, mas vamos retomar aqui alguns conceitos da eleição. Né? Deus elege, meus irmãos, única e exclusivamente com base no seu amor e misericórdia. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 11. Nós lemos o texto na ocasião. Quando ele fala de Jacó e Esaú, ele diz assim: olha, Jacó e Esaú não eram nem nascidos, eles nem tinham praticado bem ou mal, para que a gente pudesse avaliar se eles seriam salvos por obras. Não. Mesmo assim, já foi dito à mãe deles no ventre, Romanos 9,12, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, quando nós olhamos para esse texto e para a escritura de um modo geral, fica claro que não há elementos externos que apontem para uma razão ou critério para predestinação de um para salvação e predestinação de outra pessoa para perdição. Deus o faz de acordo com o seu livre conselho da sua vontade. Como aqui é descrito por puro amor e misericórdia. É o livre conselho da sua vontade, não há critérios específicos. E por isso que alguns, e Paulo antecipa essa pergunta, poderiam, essa acusação, poderiam acusar Deus de injustiça. E aí, no mesmo capítulo 9, mais à frente, Paulo fala sobre isso. Ele rebate essa argumentação dos que consideram a escolha de Deus como sendo injusta. Ele pergunta basicamente: olha, quem é você, homem, para questionar Deus? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira, escolheu uns para perdição e, querendo mostrar a sua misericórdia, preparou outros para a salvação? Essa capacidade, então, divina de escolher incondicionalmente, sem que alguém seja dado o direito de questionar, vem à tona aqui para nós. Né? Deus, sendo a autoridade máxima, ele não deve satisfação a ninguém. E assim ele predestinou homens para a salvação, outros para a perdição. E quem é que pode questioná-lo? Paulo pergunta. Então, né, isso vale tanto para salvação quanto para perdição, né? Especificamente quanto à perdição, a Bíblia descreve esse ato de Deus de rejeitar ou preterir como fundamentado na soberania de Deus. Não tem nada a ver com o caráter, as obras ou a vida de uma pessoa, mas é a autoridade de Deus. Isso não significa que Deus não tenha razões para rejeitar, mas apenas que essas razões são exclusivas do conselho da sua vontade, secretas, não foram reveladas a nós. O que nós sabemos não se baseia no caráter, obras ou conduta, é uma escolha incondicional. Basicamente, quando as pessoas consideram Deus injusto, elas supõem que Deus está obrigado a tratar os homens da mesma forma. Mas Deus não está sujeito
a razão humana, a satisfação nossa própria. Deus ele é soberano e não deve satisfação a ninguém. Ele não tem obrigação de eleger ninguém para a vida eterna. Ele seria justo se todos fossem condenados ao pecado. E embora ele eleja alguém para a vida eterna, ele não tem obrigação de eleger todos. Porque a eleição de alguns decorre da sua graça. Por isso que a gente vai falar do pacto da graça. E por isso ninguém que foi rejeitado pode reivindicar a salvação como direito. Por isso, então, que nessa pergunta, na resposta aqui que nós temos diante de nós, reconhecemos que inicialmente Deus escolhe por amor e misericórdia alguns, livra os escolhidos exclusivamente. Exclusivamente. Esses conceitos, então, que nós vimos aqui, o pacto das obras e a eleição, são essenciais para que a gente compreenda aqui o pacto da graça, né? A necessidade deste segundo pacto se dá pela quebra do primeiro, e o alvo desse novo pacto são os eleitos de Deus. Quanto a esse segundo pacto, nós vamos estudá-lo em doses homeopáticas, digamos, né? As perguntas 30 até a 36 falam sobre esse tema. Hoje a gente vai aqui só dar uma introdução, relembrar aqui os conceitos, falar disso resumidamente. Basicamente, o ponto é, se é preciso obedecer para cumprir o primeiro pacto, e se ele continua vigente, e ele continua, então todos nós estamos descumprindo esse pacto. Estamos alimentando a sentença de morte que acompanha a desobediência. E Paulo aos Gálatas, eu queria mostrar o texto para vocês, mas abra aí na sua Bíblia, Gálatas 3:10, ele mostra justamente isso. Ele diz, olha, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, se você descumpre um aspecto da lei, pronto, você está sujeito à maldição de toda a lei. Então a lei ela não pode mais conceder vida a nós. A obediência não mais nos concede vida. É impossível para nós, pecadores, isso. Por isso Paulo diz lá no verso 21 agora, que se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria procedente desta lei. Mas isso não é possível. Por isso, nos seus decretos eternos, aprove ao Senhor condescender novamente num segundo pacto. E a promessa desse pacto se encontra lá em Gênesis 3:15 de modo seminal. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 5, ele mostra os termos desse novo pacto, justamente colocando ele em contraponto ao primeiro pacto, né? A antiga aliança em contraponto com a nova aliança. Isso está lá em Romanos 5, versos de 12 a 21. Nós não vamos ler esse texto inteiro, mas eu o encorajo a considerar esse texto com calma. Nós já consideramos em outras muitas ocasiões, mas mais uma vez para que você perceba a relação entre esses dois pactos. E são termos que nós vamos considerar nas próximas semanas. Então esse segundo pacto é o pacto da graça. E por que ele se chama assim, pacto da graça? Justamente porque ele não está atrelado ao que nós podemos fazer, mas ao que Deus faz por nós, o que Deus faz em nosso lugar. Ele não está atrelado à nossa obediência como o primeiro pacto, mas à obediência de Cristo. Daniel, quando ele ora ao Senhor lá no capítulo 9, especificamente no verso 18, ele clama a Deus por perdão com base nisso. Por mais que ele não diga explicitamente que ele está clamando com base na obediência de Cristo, quando ele diz que ele clama fiado na misericórdia de Deus, é isso que ele está dizendo. Lá o texto diz assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, em nossa obediência, mas na sua misericórdia. Mas na qualidade do Senhor em ser perdoador, em fazer pelo homem aquilo que o homem não pode fazer, que ele não merecia e não pode fazer por si mesmo. Esse é o pacto da graça. E o que é que Deus faz pelo homem que ele não podia fazer? O livra do seu estado de pecado e miséria, como nós lemos aqui no início da pergunta, né? O início da pergunta, em que Deus não deixa os homens no seu estado de pecado e miséria, então ele os livra e os conduz num estado, ou introduz, né? Para usar o mesmo termo, num estado de salvação. Tito, capítulo 3, verso 4, Paulo escrevendo a Tito, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos.
não por obras da justiça praticadas por nós. Então, não porque nós alcançamos isso, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O pacto das obras, tudo dependia do homem, da sua vontade, da sua fidelidade, da obediência à lei, do seu livre-arbítrio, das suas escolhas. No pacto da graça, tudo depende de Deus. Nós somos escolhidos e colocados no caminho que é Jesus Cristo e conduzidos pelo Espírito Santo. A livre agência que nós temos ainda nos leva para a perdição, mas a mão de Deus em Cristo nos conduz para a salvação através do Espírito. E como que nós recebemos esse produto, salvação? Como somos introduzidos, como nos apropriamos disso? Pela fé. E a fé é o que? Paulo diz aos Efésios, o dom de Deus. E é exclusivo aos eleitos. Todos os escolhidos são atraídos a Cristo Jesus e a Ele conduzidos pelo Espírito Santo. Então, e aqui a gente termina. Se na semana passada fomos apresentados ao justo juízo de Deus, que teve a sua santidade ferida pelo pecado humano, hoje somos apresentados à graça e misericórdia de Deus, que perdoa pecadores em Cristo Jesus. Ele é o mediador do pacto da graça, o mediador da nova aliança que é feita no seu sangue, como nós anunciamos todas as vezes em que tomamos do fruto da videira, o segundo elemento da Santa Ceia. Com que Deus assim nos abençoe e que estas verdades nos encorajem para a luta contra o pecado, para a nossa vida cristã e também para a nossa continuidade até aquele último dia. Assim, nós encerramos. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso e gracioso. Nós jamais mereceríamos a salvação e jamais a alcançaríamos, porque estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Não poderíamos obedecer e a lei não poderia mais nos salvar. Mas aprove ao Senhor selar este novo pacto, cujo sangue, cujo mediador é Jesus Cristo, cujo sangue nos purifica, nos impulsiona para uma nova vida, conduzida pelo Teu Santo Espírito. Guarda-nos, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Irmãos, Deus os abençoe. Deus assim permitir, nos vemos no domingo, às 9 horas, na escola dominical, e à noite, às 18 no culto. Tá certo? No mais, Deus o abençoe. Tchau, tchau.